Já alguma vez se perguntou se as pessoas que o abandonaram algum dia perceberam o tesouro que deixaram para trás? Quando fecho os olhos mesmo agora aos 78 anos, ainda sinto o calor daquele asfalto nas solas dos meus pés descalços, o céu, de um azul intenso, que feria à vista a poeira ocre da estrada alentejana, a levantar-se em ondas enquanto a velha Ford do meu avô se afastava. 13 anos de idade, uma mala de pano com flores bordadas pela minha avó, e aquelas palavras ainda a ecoarem nos meus ouvidos: cansei de ti e das tuas maluquices. As pessoas dizem sempre que a memória falha com a idade, mas algumas lembranças parecem queimadas na alma como ferro em brasa. Posso descrever cada detalhe daquele dia: o cheiro de aguardente e tabaco de enrolar impregnado na cabine do caminhão Amália Rodrigues a cantar no rádio antigo, o ranger da porta quando ele saiu a batê-la, a sensação da minha garganta fechar-se quando tentei falar as palavras presas, como sempre ficavam quando mais precisava delas. Sabe, naquele tempo, em 1960, ninguém falava em autismo por aquelas bandas do Alentejo. Eu era apenas esquisita, difícil, com a cabeça nas nuvens, a menina que não olhava nos olhos, que se balançava quando ansiosa, que tapava os ouvidos quando os sons ficavam altos demais. A menina que partia pratos na cozinha porque se assustava facilmente, que desenhava os mesmos padrões durante horas, que notava coisas que mais ninguém via. A estrada estendia-se à minha frente como uma sentença. Uns 10 quilômetros mais à frente fica a herdade da tua tia, disse ele. Ela nem sabe que estás a chegar, mas agora o problema é dela. Teu sangue e tua dor de cabeça. E partiu sem olhar para trás, levando consigo o meu passado e deixando o futuro tão incerto quanto a própria estrada poeirenta. Mas o destino tem uma forma estranha de costurar as nossas vidas. Naquela tarde, enquanto eu caminhava com os meus pés já a sangrar sem lágrimas, nunca fui de chorar. Elas pareciam presas em algum lugar dentro de mim, onde nem eu mesma alcançava. Não sabia que cada passo doloroso me aproximava não de um novo abandono, mas do lugar onde finalmente seria vista, realmente vista. Esta é a história de como um abandono à beira da estrada me levou ao encontro mais improvável, de como descobri que ser diferente não era uma maldição, mas um dom, de como as cores dentro da minha cabeça encontraram o caminho para as telas, e de como às vezes a família que nos rejeita abre espaço para a família que nos encontra. O que o destino me preparava naquela estrada quente de dezembro era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Era o começo da minha verdadeira vida. O meu avô dizia que eu tinha herdado a loucura mansa da minha mãe Maria do Carmo, uma mulher que conheço apenas por um retrato amarelado e histórias contraditórias. Ela morreu quando eu tinha apenas 2 anos, levada por uma febre que varreu a nossa aldeia. O meu pai, esse nem cheguei a conhecer. Desapareceu antes mesmo de eu nascer, deixando para trás apenas o seu apelido e um vazio que o meu avô preenchia com versões diferentes da mesma história cada vez que bebia. Cresci na quinta do avô Joaquim, um pedaço de terra magra nos confins do Alentejo, onde o gado era magro como as esperanças e a colheita raramente dava mais que o suficiente. A casa de taipa sempre com cheiro a café forte e fumo do fogão a lenha era governada pela mão firme da minha avó. A Dona Maria, uma mulher pequena de mãos calejadas e poucas palavras, que nunca entendeu por que eu gritava quando ela me penteava os cabelos ou por que me recusava a usar certas roupas que me picavam a pele. Esta menina tem o diabo no corpo, dizia o avô Joaquim nos seus dias maus, quando o aguardente falava mais alto. Não, ela só é diferente, respondia a Dona Maria sem muita convicção. A verdade é que ninguém sabia lidar comigo. Eu vivia no meu próprio mundo, a desenhar na terra, com gravetos, a observar as formigas, durante horas a decorar os padrões das ripas do telhado. Na escola, as coisas eram ainda piores. A professora Dona Amélia não escondia a sua frustração. Esta menina é inteligente, mas parece que não está aqui. Eu estava apenas não conseguia demonstrá-lo. As letras dançavam diante dos meus olhos, os sons misturavam-se. E o murmúrio constante dos outros alunos era como agulhas na minha cabeça. Aos 9 anos, depois de muitas tentativas fracassadas, simplesmente parei de ir. Ninguém insistiu muito. O dia mais feliz da minha infância foi quando encontrei um caderno velho no celeiro.
Tinha apenas algumas folhas em branco, mas para mim era um tesouro. A minha avó deu-me um lápis partido e eu comecei a desenhar tudo o que via, não como os outros viam, mas como eu percebia cores intensas, padrões repetitivos, texturas que pareciam saltar do papel. Era o meu refúgio, a minha linguagem. Quando a minha avó morreu, eu tinha 12 anos. Foi como perder a única tradutora que eu tinha neste mundo estranho. Ela não me entendia completamente, mas tentava. O seu funeral foi uma tortura de sons, cheiros e pessoas a quererem abraçar-me. Corri para o meio do olival e só voltei quando todos tinham ido embora. Depois disso, o meu avô piorou. A bebida, antes uma companheira de fins de semana, tornou-se a sua constante. As contas aumentaram, o trabalho diminuiu e a sua paciência, que nunca fora muita, evaporou completamente. Cada pequeno erro meu virava motivo para gritos e ameaças. Um dia, largo-te na estrada, dizia ele. Nunca imaginei que falasse a sério, até aquela manhã de dezembro, quando ele vendeu as últimas 2 vacas que tínhamos. Pensei que fosse para pagar dívidas, mas logo descobri que era para sua própria fuga. Vou para a França, anunciou. Vou deixar-te com a tua tia Lourdes. Já chega de carregar peso morto. Não chorei nem perguntei. As palavras, como sempre, faltaram-me precisamente quando mais precisava delas. Naquela manhã, enquanto juntava as minhas poucas coisas na mala bordada, entendi apenas que estava a ser enviada para a casa de uma tia que mal conhecia, a tia Lourdes, irmã do meu pai, que vira apenas 2 vezes na vida e que morava depois da ponte da Ribeira das Almas, como dizia o meu avô. Vesti o meu único vestido bom, aquele de bolinhas desbotadas que a minha avó tinha feito para a missa de Páscoa, e esperei no pátio. O sol já tinha nascido, fazia horas, quando o meu avô finalmente apareceu, os olhos vermelhos, o bafo azedo de aguardente, embora fosse cedo demais até para ele. Entra logo, ordenou, apontando para o caminhão. Obedeci em silêncio, apertando contra o peito um embrulho de papel onde guardava os meus desenhos favoritos, o meu verdadeiro tesouro. Durante a viagem, ele falava sozinho, resmungava ocasionalmente e gritava com motoristas imaginários. Eu olhava pela janela a contar os postes, a observar como a paisagem mudava subtilmente do verde cansado da nossa quinta para o ocre das estradas cada vez mais desertas. O problema de gente, como tu disse ele, de repente quebrando o relativo silêncio, é que ninguém sabe o que fazer convosco. A tua mãe era assim, sabias, vivia no mundo da lua, a desenhar, a escrever bobagens. O povo falava que era talento, mas não se pode comer talento. Pois não se pode pagar contas com desenhos de passarinhos. Aquela foi a primeira vez que alguém mencionou que a minha mãe era parecida comigo, uma informação tão preciosa quanto dolorosa, atirada como uma pedra no meio dos insultos. Foi então que ele parou o caminhão no meio daquela estrada deserta. Desce, ordenou. Obedeci confusa. Ele saiu também, deu a volta, abriu a caixa de carga e atirou a minha mala para a beira da estrada. Estou farto. Os teus silêncios dão-me agonia. Os teus gritos tiram-me o sono, a tua maneira de olhar para o nada, em vez de prestar atenção. Amaldiçoada como a tua mãe. As palavras saíam enrajadas como o vento quente daquele dia. A herdade da tua tia por essa estrada fora. Chegas lá antes de escurecer, se não quiseres dormir com os lobos. Tentei falar, dizer que não conhecia o caminho, que tinha medo, que poderia tentar ser melhor. Mas como sempre as palavras ficaram presas e tudo o que saiu foi um som estrangulado que só o enfureceu mais. Nem falar direito, consegues 13 anos a cuidar da filha dos outros e é assim que termina. Que Deus tenha piedade da tua tia. O motor roncou novamente, a porta bateu com força e a poeira ocre subiu como uma cortina entre nós. Fiquei ali paralisada a ver o único mundo que conhecia desaparecer na curva da estrada. Foi só quando a poeira baixou que a realidade me atingiu. Estava completamente sozinha. O sol escaldante sobre a minha cabeça, o peso da mala na mão e o horizonte que parecia infinito e ameaçador. Dei o primeiro passo, depois outro e outro. Não tinha escolha, não tinha para onde voltar, não tinha ideia do que estava por vir. O que eu não sabia, parada naquela encruzilhada de terra e destino, era que aquele abandono cruel seria na verdade a porta para minha libertação, que
que a estrada que se estendia à minha frente imponente na sua solidão me levaria não à casa de uma tia relutante, mas ao encontro da pessoa que mudaria completamente o curso da minha vida. E tudo começaria com um ronronar distinto de um motor diferente, o brilho de um carro preto contra o pôr do sol e uma pergunta feita com genuína preocupação: menina, o que fazes sozinha nesta estrada? Caminhei durante horas que pareciam dias. Os meus pés, habituados apenas ao pátio da quinta e aos trilhos conhecidos do olival, começaram a sangrar. O calor era implacável e a sede apertava minha garganta como um punho invisível. Não havia casas à vista nem bifurcações na estrada, apenas aquela linha ocre a cortar o verdor dos pastos e o céu que começava a mudar de cor. Quando o sol começou a sua descida, pintando tudo com tons de laranja e vermelho, o medo finalmente encontrou espaço para crescer dentro de mim. Era o medo primitivo da escuridão dos bichos que saíam à noite da solidão absoluta. Lembrei-me das histórias que o meu avô contava sobre lobos e almas penadas que vagueavam pelas estradas em busca de viajantes desavisados. Foi então que ouvi à distância o som de um motor diferente do ronco irregular da Ford do meu avô. Este tinha um ronronar suave, quase felino. Parei apertando a alça da minha mala, dividida entre o alívio e o receio. A nuvem de poeira cresceu no horizonte e logo pude distinguir a silhueta de um carro grande, escuro, brilhante, como nenhum outro que já tinha visto naquelas bandas. O carro diminuiu a velocidade ao aproximar-se de mim até parar completamente. Era preto polido, refletindo o sol poente como um espelho. A janela desceu com um zumbido suave e pude ver o motorista, um homem que devia ter a idade do meu avô, mas que parecia pertencer a outro mundo. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação, escuro, um fato que parecia ter sido feito especialmente para ele. Menina, o que fazes sozinha nesta estrada? A voz dele era grave e calma, e tinha um calor que só anos depois identifiquei como genuína preocupação. Tudo em mim queria responder, explicar, pedir ajuda, mas como sempre as palavras recusaram-se a sair. Apenas fiquei ali a olhar para os meus pés empoeirados, apertando a mala contra o peito. Estás magoada. Precisas de ajuda. O homem saiu do carro, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Aproximou-se lentamente, como quem se achega a um animal assustado. O meu nome é Augusto Mendonça. Tenho uma propriedade aqui, perto à Herdade dos Horizontes. Posso levar-te até a vila, ou até onde estiveres a ir. Os seus olhos eram de um castanho esverdeado, que mudava conforme a luz, como as águas da Ribeira das Almas depois da chuva. Não havia neles a impaciência a que eu estava acostumada, nem a confusão que geralmente via quando as pessoas tentavam entender-me. Havia apenas espera sem pressa. Tia Lourdes, consegui finalmente sussurrar as duas palavras que havia ensaiado mentalmente durante toda a caminhada dolorosa. Lourdes, Lourdes Oliveira, da Herdade dos Três Córregos, assenti, embora não tivesse a certeza. Nunca tinha ouvido o apelido da minha tia, nem o nome da sua propriedade. Augusto olhou para a estrada à nossa frente, depois para o céu que escurecia rapidamente. Está a escurecer e a Herdade dos Oliveira fica a mais de 1 hora daqui. Não é seguro continuares a pé. Ele hesitou, como se medisse as suas próximas palavras. Tenho uma proposta. Vem comigo até a minha herdade. Podes descansar, comer algo, limpar esses ferimentos. Amanhã cedo levo-te à casa da tua tia. O que achas? O seu tom era respeitoso, como se estivesse a falar com uma adulta capaz de tomar as suas próprias decisões, não com uma menina abandonada à beira da estrada. Ninguém jamais tinha falado comigo daquela maneira. Algo naqueles olhos calmos, na forma como ele mantinha uma distância respeitosa, na ausência completa de impaciência, tudo isso me fez confiar nele. Ou talvez fosse apenas o cansaço, a fome, a sede, o medo da noite que se aproximava. Qualquer que fosse o motivo, assenti novamente. Ótimo, ele sorriu, um sorriso contido, mas sincero. Anda, deixa-me ajudar-te. Quando entrei naquele Cadillac preto, um carro que só tinha visto em revistas antigas na casa do dentista na vila, não imaginava que estava a entrar num novo capítulo da minha vida. O caminho que percorremos entre colinas suaves e pastos dourados pelo pôr do sol parecia levar-me para cada vez mais longe do meu passado.
Cada curva da estrada pagava um pouco da dor daquele dia, substituindo-a por uma curiosidade tímida sobre o que estaria por vir. Naquela noite, a primeira estrela apareceu no céu enquanto cruzávamos o portão ornamentado da Herdade dos Horizontes. Era como entrar noutro mundo, um mundo que eu jamais sonhara que existisse, muito menos que pudesse fazer parte dele. A Herdade dos Horizontes surgiu na escuridão crescente, como uma visão de outro tempo, um casarão senhorial branco imponente com janelas altas que derramavam luz amarelada sobre um jardim cuidadosamente desenhado. Árvores centenárias, flores que nunca tinha visto antes e um caminho de pedras que conduzia à varanda ampla. Era tão diferente do mundo que eu conhecia que parecia irreal, como as ilustrações dos livros de histórias que a professora Dona Amélia às vezes mostrava na escola. Quando o carro parou, senti uma onda de pânico. O desconhecido, que por um momento parecera mágico, agora mostrava-se assustador. As minhas mãos começaram a tremer e senti aquela sensação familiar de estar a afogar-me em sensações, o cheiro desconhecido do couro do carro, as luzes fortes, o som dos grilos e sapos que parecia amplificado dentro da minha cabeça. Chegamos, disse Augusto, a sua voz calma a cortar através da tempestade dos meus sentidos. Não te preocupes. A Clarice preparará um quarto para ti. Ela cuida da casa desde que eu era menino. Na varanda, uma mulher de meia idade esperava-nos. Vestido simples, mas impecável, cabelos presos num coque firme, expressão de surpresa mal disfarçada quando seus olhos pousaram em mim. Augusto. Quem é esta menina? A sua voz tinha um sotaque diferente, mais arrastado, que anos depois descobri ser do interior de São Paulo. Encontrei-a na estrada. Clarice. Diz que procura uma tal de Lourdes. Lourdes Oliveira, da Herdade dos Três Córregos. Augusto assentiu. E algo mudou no olhar de Clarice, uma sombra de compreensão, talvez de preocupação. Aquela propriedade foi vendida há mais de um mês. A família mudou-se para Lisboa, pelo que ouvi no armazém do seu Jânio. As palavras caíram sobre mim como água gelada. Não havia tia Lourdes, não havia Herdade dos Três Córregos, não havia lugar para onde ir. O meu avô sabia disso. Tinha me mandado para um destino que não existia, ou ele próprio não sabia que a minha suposta salvação tinha desaparecido. As minhas pernas fraquejaram e devo ter cambaleado porque senti a mão firme de Augusto, meu ombro, a sustentar-me. Bem, então ficarás aqui esta noite, decidiu ele com uma firmeza tranquila. Amanhã descobriremos o que fazer. Fui conduzida por Clarice através de corredores largos com chão de madeira que brilhava sob a luz dos candeeiros. Quadros enormes nas paredes mostravam pessoas de outras épocas, paisagens distantes, cenas que eu não compreendia. Tudo era tão grande, tão sólido, tão permanente comparado à casa de taipa onde cresci. O quarto onde me instalaram parecia maior que toda a nossa sala. A cama, com lençóis brancos e uma colcha bordada, era alta demais para que eu subisse sem ajuda. Um jarro com água fresca e um copo de cristal estavam sobre uma mesa de cabeceira de madeira escura. Uma janela ampla dava para o jardim agora, apenas uma mancha escura pontilhada pelas luzes dos pirilampos. Vou preparar-te um banho, disse Clarice, o seu tom agora mais suave. Depois trago algo para comeres. Deves estar faminta. Quando ela saiu, fiquei parada no meio do quarto, incapaz de me mover. Era como se o meu corpo soubesse que não pertencia àquele lugar, que era um erro, uma intrusão. Olhei para as minhas mãos sujas, para o meu vestido empoeirado, para os meus pés descalços e magoados. Como poderia tocar em qualquer coisa ali sem a contaminar com a minha sujeira? A minha estranheza, a casa de banho anexa ao quarto, era outro mundo. Azulejos brancos, uma banheira enorme, espelhos que refletiam uma versão de mim que eu mal reconhecia. Magra demais, suja demais, pequena demais para todo aquele espaço. Quando entrei na água morna, que Clarice preparara, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza pelo abandono, nem de medo pelo desconhecido. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de sensações acumuladas que finalmente encontravam escape como uma tempestade após dias de pressão. Chorei pela avó, que já não estava ali para me proteger, pelo avô que nunca me entendeu, por mim mesma, a menina esquisita que ninguém queria.
Quando saí do banho, vestida com uma camisa de noite grande demais, que Clarice havia separado algo, havia mudado dentro de mim. Uma pequena porta se abrira, deixando entrar uma sensação que eu raramente experimentara esperança. Não sabia o que aconteceria amanhã ou depois, mas pela primeira vez na vida, não sentia medo do futuro. Sentada na cama alta a comer o caldo de galinha e o pão ainda quente que Clarice trouxera numa bandeja de prata, olhei pela janela para o céu estrelado. Alguma coisa naquela noite, naquela casa, naquele encontro improvável à beira da estrada, sussurrava que talvez, apenas talvez, o mundo tivesse um lugar para mim afinal. Uma noite transformou-se em 3 depois numa semana. Augusto tinha viajado para a capital no dia seguinte ao meu resgate, deixando instruções para que Clarice cuidasse de mim até ao seu regresso. Vamos resolver esta situação com calma, dissera ele antes de partir. Durante aquela semana, descobri mais sobre a minha tia Lourdes através de conversas que Clarice teve com pessoas na vila. A herdade realmente fora vendida e a família inteira se mudara para Lisboa. O comprador, um empresário da capital, não sabia nada sobre eles, além da morada do advogado que cuidou da venda. O teu avô sabia disto? Perguntou-me Clarice. Apenas encolhi os ombros. Talvez soubesse, talvez não. O resultado seria o mesmo. Eu era um fardo do qual ele queria livrar-se. Aos poucos, comecei a adaptar-me à rotina da herdade. Clarice era firme e mais gentil. Nunca levantava a voz e parecia entender quando eu precisava de espaço. Ela notou rapidamente como certos barulhos me incomodavam, como eu preferia comidas separadas no prato, em vez de misturadas, como às vezes precisava de caminhar em círculos para me acalmar. O meu sobrinho era assim, disse-me ela uma tarde, enquanto eu a observava fazer pão. Não gostava de barulhos altos, tinha os seus jeitos particulares. A irmã do patrão também dizem. Algumas pessoas são como instrumentos mais sensíveis, captam notas que outras não ouvem. Foi a primeira vez que alguém descreveu a minha diferença sem usar palavras como esquisita ou difícil. Um instrumento mais sensível. Guardei aquelas palavras como um tesouro. No terceiro dia encontrei um pequeno escritório no final do corredor. A porta estava entreaberta e a curiosidade foi mais forte que o receio. Era uma divisão forrada de livros com uma secretária ampla coberta de papéis e grandes janelas que davam para o pomar de laranjeiras. Sobre a mesa, lápis de cores que nunca tinha visto, dezenas deles organizados por tonalidade numa caixa de madeira polida. Sem pensar 2 vezes, peguei num dos lápis e num papel que parecia ser o verso de algum desenho técnico e comecei a desenhar como sempre fazia, perdida no mundo das cores e formas que só eu via. Não sei quanto tempo fiquei ali absorta no meu desenho. Foi o som da porta a abrir-se completamente que me trouxe de volta à realidade. Augusto estava parado no umbral a observar-me. O pânico tomou conta de mim. Tinha invadido o seu espaço privado, usado as suas coisas sem permissão. Esperei pela explosão, pela raiva, pela punição. Quem te ensinou a desenhar assim? Perguntou ele num tom que não consegui decifrar. Abanei a cabeça, incapaz de falar. Ninguém me tinha ensinado. Era simplesmente como via o mundo, em padrões, texturas, cores que se relacionavam de maneiras que não sabia explicar com palavras. Ele aproximou-se lentamente e olhou para o meu desenho, um arranjo complexo de formas geométricas entrelaçadas, cada uma preenchida com padrões diferentes, cores vibrantes a contrastar com áreas de branco puro. Incrível, murmurou ele quase para si mesmo. Tens um dom natural para a composição e a cor. Nunca vi nada assim. As suas palavras acenderam algo dentro de mim. Não era apenas tolerância ou gentileza, era reconhecimento. Ele via valor no que eu fazia, no modo como eu me expressava quando as palavras falhavam. Naquela noite, durante o jantar, Augusto anunciou: fiz algumas averiguações em Lisboa. Consegui o contacto da tua tia Lourdes. O meu coração afundou. Então era isso. Ele tinha cumprido a sua promessa de ajudar. E agora eu seria enviada para Lisboa, para outra família que não me queria. Conversamos longamente, continuou ele. A tua tia está numa situação complicada. Um apartamento pequeno, 3 filhos, o marido recentemente desempregado. Fez uma pausa tomando um gole de vinho. Ela ficou surpreendida por saber de ti.
Aparentemente o teu avô nunca mencionou que planeava enviar-te para lá. Clarice fez um som de desaprovação, abanando a cabeça. Depois de explicar a situação, fiz-lhe uma proposta. Augusto olhou-me diretamente, os seus olhos calmos encontrando os meus por um breve momento. Sugeri que ficasses aqui na Herdade dos Horizontes sob a minha tutela, formalmente e legalmente. O ar pareceu sumir da divisão. Clarice sorriu como se já soubesse, como se aprovasse. A tua tia concordou desde que seja oficializado. Amanhã um advogado virá para formalizar os documentos de tutela. Ele fez uma pausa, o seu olhar agora focado em algum ponto distante. Esta casa é grande demais para um homem só. E talvez possas trazer de volta algo que falta aqui há muito tempo. Foi assim numa noite tranquila de janeiro de 1960, e que a minha vida mudou completamente. Não sabia ainda os motivos completos por trás daquela decisão surpreendente. Não entendia o que um homem como Augusto Mendonça vira numa menina esquisita como eu. Mas pela primeira vez senti que talvez, apenas talvez, eu não fosse um erro ou um fardo. Naquela noite deitada na cama alta do quarto, que agora seria realmente meu, permiti-me um pequeno sorriso. Lá fora, os pirilampos dançavam no jardim como pequenas estrelas cadentes, cada uma carregando um desejo silencioso. Os meses seguintes foram um período de adaptação para todos na Herdade dos Horizontes. Augusto contratou uma professora particular, a Dona Cecília, uma senhora de cabelos brancos e voz suave que vinha 3 vezes por semana para me ensinar o que a escola regular não conseguira. Ela rapidamente percebeu que, embora eu tivesse dificuldade com certas matérias, noutras, eu avançava muito além do esperado para minha idade. Ela tem uma mente matemática, explicou a Dona Cecília a Augusto após algumas semanas. Vê padrões e sequências com uma clareza impressionante, e a sua memória visual é extraordinária. Mas os verdadeiros desafios não estavam nos estudos. Estavam nos olhares curiosos dos empregados da Herdade, nas perguntas das visitas ocasionais, nas expectativas de comportamento normal que eu não conseguia atender. Um dos piores momentos foi quando Augusto recebeu um grupo de proprietários locais para discutir a formação de uma cooperativa. Clarice vestiu-me com um vestido novo, penteou-me os cabelos e instruiu-me a ficar na sala apenas o tempo suficiente para cumprimentar os convidados. Ser educada faz uma vênia, e depois podes retirar-te, disse ela ensaiando comigo várias vezes. Mas quando os homens chegaram com as suas vozes altas, os seus perfumes fortes e as suas risadas estrondosas, senti aquela sensação familiar, como se a minha pele estivesse em chamas, como se os meus ouvidos fossem explodir. Tentei fazer como Clarice ensinara, mas quando o senhor Brandão tentou abraçar-me, gritei e afastei-me bruscamente, derrubando uma bandeja de cristal com licor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares de confusão, desaprovação, até pena. E então a voz de um dos homens, baixa mas audível, não sabia que tinha adotado uma maluquinha Mendonça. Antes que Augusto pudesse responder, corri para fora da sala, para o jardim, para longe dos olhares e julgamentos, para o único lugar onde me sentia seguro, o pequeno banco sob a figueira centenária, onde costumava sentar-me para desenhar. Foi ali que Augusto me encontrou horas depois, quando os convidados já tinham partido. Sentou-se silenciosamente ao meu lado, respeitando o meu espaço como sempre fazia. Sabes, começou ele, após alguns minutos de silêncio partilhado, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, parti o nariz ao filho do presidente da Câmara. Olhei para ele surpresa com a confissão inesperada. Ele disse algo cruel sobre a minha irmã. Eu não pensei 2 vezes. Apanhei uma surra valente do meu pai, mas nunca me arrependi. E sabes o que aprendi nesse dia? Que não importa o que os outros vão pensar. Fez uma pausa olhando para os figos maduros acima de nós. Aprendi cedo que as expectativas dos outros podem ser uma prisão, Cecília. Podemos tentar atendê-las a vida inteira e nunca seremos suficientes. Ou podemos escolher viver nos nossos próprios termos, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. Foi a primeira vez que ele usou o meu nome, Cecília. Até então era sempre menina pequena ou simplesmente gestos e olhares. Ouvir o meu nome na sua voz dito com tamanha aceitação foi como receber um presente inesperado. O que aconteceu hoje não tem importância, continuou ele.
O que importa é que esta é a tua casa agora, e tu nunca jamais precisas de fingir ser alguém que não és dentro da tua própria casa. Aquelas palavras plantaram uma semente em mim, a ideia revolucionária de que talvez não houvesse nada de errado comigo, que talvez o problema fosse um mundo que exigia que todos se encaixassem no mesmo molde estreito. Outro desafio veio com as visitas regulares da assistente social, a senhora Matilde, uma mulher de expressão severa, que vinha verificar como eu estava a ser tratada. As suas perguntas eram diretas às suas anotações constantes, o seu olhar avaliativo. A menina não frequenta a escola regular porque perguntava. Por que não mantém contato com outros familiares? É normal que passe tanto tempo sozinha. Por que se balança desse jeito quando está ansiosa? Cada visita era uma prova. Eu sabia que um relatório negativo poderia significar ser removida da herdade dos horizontes, enviada para alguma instituição ou orfanato. Então esforçava-me para falar quando questionada para parecer normal, mesmo quando isso me custava toda a energia. Foi após uma dessas visitas particularmente exaustivas que Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos a Lisboa na próxima semana, anunciou ao jantar. Há uma médica lá, a doutora Helena Ferreira, especialista em crianças diferentes. Uma amiga de longa data. Acho que está na hora de entendermos melhor o que se passa. A viagem a Lisboa foi a minha primeira saída da região. O consultório da doutora Helena era um lugar surpreendentemente acolhedor, sem as luzes fluorescentes que me feriam os olhos, sem aquele cheiro forte de hospital que me dava náuseas. Ela não me tratou como uma criança nem como uma curiosidade médica. Conversou comigo diretamente, observou como eu interagia com os objetos na sua sala, fez perguntas que ninguém jamais tinha feito. Depois de várias horas e muitos testes, ela convidou Augusto para uma conversa privada. Fiquei na sala de espera, a desenhar padrões geométricos num caderno que ela me dera, tentando não pensar no veredicto que estava a ser pronunciado sobre mim naquele momento. Quando voltaram, Augusto tinha uma expressão que não consegui ler, mas a doutora Helena sorria. Cecília, disse ela sentando-se ao meu lado, já ouviste falar em autismo? Foi a primeira vez que ouvi aquela palavra. A palavra que explicaria tantas coisas, que me daria um mapa para navegar no mundo. A palavra que nas mãos certas não era uma sentença, mas uma chave. Autismo. Uma palavra com 3 sílabas que de repente dava nome a todas as minhas particularidades. Adra. Helena explicou a mim e a Augusto com palavras simples, mas precisas, o que significava ter um cérebro autista, como eu processava informações de forma diferente porque certos sons, cheiros e texturas me afetavam tanto, porque a comunicação social era tão desafiadora para mim. É como se a maioria das pessoas ouvisse uma orquestra tocar suavemente enquanto tu ouves cada instrumento individual em alto volume ao mesmo tempo, explicou ela. Não é uma doença para ser curada. É uma forma diferente de perceber e interagir com o mundo. No caminho de volta para a herdade, Augusto estava silencioso, pensativo. Eu temia que agora que a minha condição tinha um nome, ele pudesse reconsiderar a sua decisão de me acolher. Que talvez fosse complicado demais, trabalhoso demais. No que estás a pensar? Perguntei finalmente, reunindo coragem. Ele manteve os olhos na estrada, mas um pequeno sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Estou a pensar que finalmente entendo por que vês cores que mais ninguém vê. Porque os teus desenhos são tão extraordinários. Estou a pensar que o mundo precisa de pessoas que enxergam diferente. De volta à herdade dos horizontes, uma nova fase começou. Augusto transformou uma divisão vazia num ateliê para mim, com luz natural perfeita, tintas, telas, pincéis, livros de arte. Se é assim que te comunicas melhor com o mundo, então vamos dar-te todas as ferramentas possíveis, disse ele. Mas nem tudo eram flores. O conhecimento sobre o autismo nos anos 60 era limitado, e mesmo com as orientações da DRA. Helena havia muitas tentativas e erros. Uma das maiores dificuldades era a minha relação com os funcionários da herdade e com as pessoas da vila vizinha. Clarice, sempre pragmática, instituiu um sistema de cartões coloridos que eu podia usar quando as palavras falhavam vermelho, quando precisava de espaço amarelo
quando estava ansiosa, mas conseguia lhe dar verde quando estava confortável. A maioria dos empregados adaptou-se, mas alguns nunca entenderam realmente. É mimo demais ouvir o seu Juvenal, o capataz, dizer a outro funcionário quando pensava que eu não estava a escutar. No meu tempo, criança esquisita levava uns tapas e aprendia a comportar-se. Essas atitudes magoavam, mas Augusto sempre intervinha com firmeza. Na minha propriedade, respeitamos as diferenças. Quem não conseguir entender isso, pode procurar emprego noutro lugar. Outro desafio. Veio quando Augusto tentou inserir-me na comunidade local. Incentivou-me a participar na feira anual da vila, expondo alguns dos meus desenhos. Resistente a princípio, acabei por concordar pensando que talvez pudesse fazer amigos ser aceite. A experiência foi desastrosa. O barulho da feira, as multidões, os olhares curiosos, os comentários dos visitantes. Alguns admirados, outros confusos, alguns cruelmente diretos. Mas o que é que isto devia ser? Desenho estranho para uma menina estranha. O Mendonça adotou. Uma. Sábias. Antes que a feira terminasse, tive uma crise de sobrecarga sensorial tão intensa que Augusto precisou de me carregar para fora, enquanto eu tapava os ouvidos e gritava incapaz de processar tudo o que acontecia ao meu redor. No carro a voltar para a herdade, chorei de frustração. Por que não consigo ser como toda a gente? Por que é tão difícil? Augusto, com a sua paciência característica, esperou que eu me acalmasse. Cecília, tu não foste feita para ser como toda a gente. E isso não é uma falha, é um propósito. Outra falha dolorosa veio quando tentei, aos 15 anos, frequentar aulas de pintura na casa da Dona Matilde, viúva de um pintor famoso da região que oferecia lições para jovens talentos. Nas primeiras aulas, fiquei fascinada com as técnicas que ela ensinava, com a história da arte que ela conhecia tão bem. Mas logo ficou claro que a sua metodologia rígida tradicional, focada em reproduzir exatamente o que ela demonstrava, entrava em conflito com a minha forma de criar. Não, dizia ela frequentemente apontando para as minhas telas. Não estás a observar corretamente. A luz não se comporta assim. As cores não se misturam dessa maneira. Eu tentava explicar que via o mundo diferente, que as cores para mim tinham relações que iam além do visível, que as formas conversavam entre si de maneiras que não podiam ser capturadas pela técnica tradicional. Mas a Dona Matilde apenas abanava a cabeça impaciente. A arte tem regras, menina. Não é só atirar tinta para a tela e chamar de expressão. Se queres ser artista de verdade, precisas de dominar os fundamentos. Após 3 meses frustrantes, abandonei as aulas. Voltei para o meu ateliê na herdade, onde podia criar sem julgamentos, onde as cores obedeciam apenas às minhas regras internas. Ela não está errada, sabes, disse Augusto quando expliquei por que havia desistido. A técnica é importante, mas é apenas uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Van Gogh quebrou todas as regras da sua época e hoje é considerado um gênio. Talvez precises de aprender as regras precisamente para saberes como quebrá-las à tua maneira. Aquelas palavras fizeram-me refletir. Talvez os meus fracassos não fossem realmente fracassos, mas partes necessárias do processo de descobrir o meu próprio caminho. Talvez eu não precisasse de me encaixar no mundo. Talvez pudesse criar um pequeno espaço no mundo que se encaixasse em mim. Com essa nova perspectiva, comecei a estudar por conta própria. Augusto encomendava livros de arte de Lisboa e do Porto. Passei a analisar técnicas, a estudar cores, a experimentar materiais diversos. Em vez de tentar ser como os outros artistas, comecei a desenvolver a minha própria linguagem visual, uma que traduzia a minha percepção única do mundo para uma forma que outros pudessem apreciar mesmo sem compreender completamente. E lentamente, pincelada após pincelada, começava a encontrar não apenas a minha voz artística, mas também o meu lugar no mundo. Nos anos seguintes, uma rotina confortável estabeleceu-se na herdade dos Horizontes. As minhas manhãs eram dedicadas aos estudos com a Dona Cecília, que adaptara completamente o seu método de ensino para atender às minhas necessidades. As tardes pertenciam à arte, horas ininterruptas no ateliê,
onde o tempo parecia fluir de maneira diferente, onde eu existia em perfeita harmonia com as cores e as formas. Foi durante esse período, quando eu tinha 17 anos, que Augusto trouxe uma proposta inesperada durante o jantar. Estou a pensar em transformar a antiga casa de hóspedes numa pequena galeria, disse ele com aquela casualidade estudada que usava quando a ideia já estava completamente formada na sua mente. Para exibir os teus trabalhos, não para multidões, apenas para apreciadores selecionados. A sugestão apanhou-me de surpresa. A minha arte sempre fora algo intensamente pessoal, quase secreto. A ideia de a expor, mesmo que para um público restrito, provocou em mim uma mistura de medo e excitação. Não precisas de decidir agora, continuou ele, notando a minha hesitação. Apenas considera. A arte verdadeira precisa de ser vista. Não para validação, mas porque a arte é comunicação, um diálogo entre o artista e o mundo. Após semanas de reflexão, concordei. A antiga casa de hóspedes, uma construção menor a 100 metros do casarão principal, foi renovada. Paredes foram pintadas de branco, iluminação especializada foi instalada, painéis móveis foram dispostos para criar espaços flexíveis de exposição. A primeira vernissage foi um evento íntimo, apenas Augusto, Clarice, Dona Cecília Drá, Helena, que viera especialmente de Lisboa, e 3 colecionadores de arte que Augusto conhecia de longa data. Para minha surpresa, um deles, um senhor idoso de sotaque estrangeiro, que se apresentou apenas como leão, ofereceu-se para comprar 2 das minhas telas. Há algo nas suas composições que me lembra Kandinsky, disse ele, ajustando os óculos enquanto examinava o meu trabalho. A mesma intuição para a harmonia cromática, a mesma capacidade de traduzir música em formas visuais. Não conhecia Kandinsky na época, mas o nome foi anotado mentalmente. E na semana seguinte, Augusto trouxe livros sobre o artista russo. A descoberta de que existiam outros que viam o mundo de forma semelhante à minha foi reveladora, como encontrar parentes distantes que falavam a mesma língua secreta. Com o tempo, a pequena galeria da Herdade dos Horizontes ganhou certa reputação nos círculos artísticos regionais. Não era fama, nem era o meu objetivo. Era simplesmente um canal de comunicação com o mundo exterior controlado e nos meus termos. O verdadeiro desafio, porém, veio de uma direção inesperada. Numa tarde comum, enquanto pintava no ateliê Augusto, entrou com uma expressão que eu raramente via, uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos de conversar, Cecília, disse ele, sentando-se numa cadeira próxima ao meu cavalete, sobre o teu futuro. Baixei o pincel confusa. O meu futuro parecia claro para mim. Continuaria ali, a pintar, a viver na segurança da Herdade dos Horizontes, no mundo que Augusto havia criado para mim. Tenho 58 anos, continuou ele. Não sou mais jovem, e embora pretenda viver por muito tempo, ainda precisamos de ser práticos. Tens quase 18 anos. Em breve serás legalmente uma adulta, e eu preciso de garantir que terás independência, que poderás cuidar de ti mesma quando eu não estiver mais aqui. O mero pensamento de perder Augusto criou um nó na minha garganta. Ele era o meu porto seguro, o meu protetor, a pessoa que tornara possível a minha existência no mundo. Não estou a dizer que precisarás de sair daqui, apressou-se a esclarecer, vendo a minha expressão. Este será sempre o teu lar, mas precisas de aprender a gerir os teus próprios assuntos, a lidar com dinheiro, com responsabilidades legais, com os aspectos práticos da vida. Nos meses que se seguiram, iniciei o que Augusto chamava de educação para a vida real. Aprendi a fazer um orçamento, a entender contratos, a lidar com bancos. Comecei a participar das decisões administrativas da Herdade, a compreender como funcionava o mercado de arte, a precificar o meu próprio trabalho. Foi um período de intensa aprendizagem, às vezes frustrante e frequentemente desafiador. Números nunca foram meu forte, lidar com estranhos. Funcionários de banco, advogados, contabilistas, era sempre exaustivo. Mas Augusto insistia com aquela gentil firmeza que era a sua marca registrada. És perfeitamente capaz, dizia ele. Apenas aprendes de maneira diferente. Encontraremos métodos que funcionem para ti. E ele tinha razão. Com ajudas visuais, listas detalhadas e rotinas cuidadosamente estabelecidas, comecei a dominar áreas que antes pareciam impenetráveis.
Criei o meu próprio sistema de organização financeira usando cores diferentes para categorias distintas de despesas e receitas. Desenvolvi guiões mentais para interações sociais necessárias. Paralelamente a essas aprendizagens práticas, uma questão mais pessoal começou a emergir a curiosidade sobre as minhas origens. Quem era realmente a minha mãe? Por que Augusto, um homem sem aparente conexão com a minha família, tinha decidido acolher-me? As perguntas cresciam na minha mente, mas hesitava em verbalizá-las. Havia um silêncio tácito sobre o passado, um acordo não pronunciado de olhar apenas para frente, nunca para trás. Foi Clarice quem, inadvertidamente, abriu a primeira brecha nesse silêncio. Numa tarde em que organizávamos antigas fotografias da herdade, ela deixou escapar tens o mesmo olhar dela, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estás concentrada. Dela perguntei, o meu coração a acelerar. Clarice empalideceu levemente, percebendo o que tinha dito. Não é nada, menina, coisas antigas. Mas a semente estava plantada. Comecei a notar pequenos detalhes, conexões subtis, que antes não percebia, como Augusto às vezes me observava com uma expressão de reconhecimento doloroso, como certos assuntos eram cuidadosamente evitados, como havia um quarto sempre trancado, no andar superior da casa, um espaço proibido dentro do meu próprio lar. Aos poucos reunia coragem para fazer perguntas discretas, tentando montar um quebra-cabeças cujas peças pareciam deliberadamente espalhadas. Cada nova informação levantava mais questões e sentia que algo importante, algo fundamental sobre a minha própria existência estava a ser mantido fora do meu alcance. O que ainda não sabia era que as respostas viriam de uma forma que eu jamais poderia prever, trazendo consigo uma revelação que mudaria completamente a minha compreensão sobre quem eu era e por que o meu destino se havia entrelaçado com o de Augusto Mendonça. Aos 21 anos, a minha vida na Herdade dos Horizontes havia estabilizado numa rotina confortável e produtiva. As minhas pinturas eram vendidas regularmente a colecionadores seletos, não por necessidade, mas porque Augusto insistia que o meu trabalho merecia ser apreciado para além das paredes da Herdade. Era 1968, e enquanto o mundo lá fora fervilhava com revoluções culturais e políticas, o nosso pequeno universo permanecia relativamente isolado, uma bolha protegida das turbulências externas. A ditadura que se instalara no país 4 anos antes era apenas um rumor distante, algo que ouvíamos no rádio, mas que parecia não nos afetar diretamente. Foi nesse ano que a saúde de Augusto começou a mostrar os primeiros sinais de fragilidade. Nada grave a princípio, uma tosse persistente, cansaço mais frequente, pequenos esquecimentos que ele disfarçava com o seu charme habitual. Mas Clarice e eu notávamos. Trocávamos olhares preocupados quando ele adormecia na poltrona da biblioteca ou quando precisava de parar para recuperar o fôlego após uma curta caminhada pelo jardim. É apenas a idade, insistia ele, quando expressávamos a nossa preocupação. Estou a chegar aos 65 Newton, posso esperar ter o vigor de um rapaz. Mais tarde descobriríamos que ele já sabia da gravidade da sua condição, mas escolhera poupar-nos da preocupação pelo maior tempo possível. Numa tarde de março, enquanto eu estava no ateliê, a trabalhar numa nova série de pinturas inspiradas nos olivais ao amanhecer, ouvi um barulho de vidro a partir-se no escritório de Augusto. Corri para lá e encontrei-o apoiado na mesa, pálido, a respirar com dificuldade cacos de um copo de água espalhados pelo chão. Não é nada, tentou tranquilizar-me. Apenas um momento de tontura. Mas era algo. O médico da vila, o doutor Arthur, veio à Herdade naquela mesma noite e, após examiná-lo, recomendou uma consulta urgente com especialistas em Lisboa. A sua expressão grave dizia tudo o que as suas palavras tentavam suavizar. 3 dias depois, estávamos no Hospital de Santa Maria. O diagnóstico foi devastador: cancro no pulmão, já em estágio avançado. 6 meses a 1 ano, disse o oncologista com a frieza clínica dos que lidam diariamente com a mortalidade. Podemos tentar tratamentos paliativos para melhorar a qualidade de vida, mas preciso de ser honesto sobre as perspectivas. Durante a viagem de volta à Herdade, um silêncio pesado preenchia o carro.
Eu não sabia o que dizer, como oferecer conforto ao homem que havia sido meu porto seguro por tantos anos. Foi Augusto quem finalmente quebrou o silêncio. Preciso de pôr os meus assuntos em ordem, disse ele com uma calma que parecia surreal diante das circunstâncias. Há coisas que precisas de saber, Cecília, coisas que adiei por tempo demais. Nos dias seguintes, Augusto iniciou o que chamava de organização final, reuniões com advogados, revisão de testamentos e instruções detalhadas sobre a administração da herdade. Eu participava nessas reuniões num estado de negação, como se tudo aquilo fosse apenas um exercício teórico, não uma preparação concreta para sua ausência. Uma dessas reuniões, no entanto, foi diferente. Augusto pediu que eu o encontrasse na biblioteca após o jantar sozinha. Quando entrei, ele estava sentado na sua poltrona favorita, um álbum de fotografias antigo aberto no seu colo, um copo de conhaque na mesinha lateral. Feche a porta, por favor, pediu com uma formalidade incomum entre nós. Sentei-me na poltrona oposta ao meu coração acelerado com uma intuição que não conseguia explicar. Há algo que deveria ter te contado há muito tempo, começou ele, a sua voz mais frágil do que eu jamais ouvira. Sobre a tua mãe, sobre a minha relação com ela, sobre as verdadeiras razões pelas quais estás aqui. Ele fechou o álbum de fotografias e colocou-o sobre a mesa entre nós. A Maria do Carmo não era apenas alguém que conheci por acaso, continuou. Ela era minha irmã. A declaração pairou no ar como algo físico, quase palpável. Minha irmã. Duas palavras que reorganizavam o meu entendimento do passado, presente e futuro. Meia-irmã, para ser preciso, acrescentou ele, olhando para algum ponto além de mim. Filha do mesmo pai, mas de outra mulher. Um segredo que o meu pai manteve por décadas. Descobri a existência dela apenas após a morte dos meus pais, através de documentos antigos e confissões de pessoas que conheciam a verdade. A minha cabeça girava com essa revelação. Augusto era meu tio. Eu tinha um parentesco sanguíneo com o homem que me acolhera, que transformara minha vida. Quando finalmente a encontrei, ela já estava casada com o teu pai. Ele tomou um gole de conhaque como se precisasse de força para continuar. Um homem complicado, violento quando bebia, o que era frequente. E a Maria, ela tinha dificuldades. Via o mundo de forma diferente. Era sensível demais para o seu próprio bem. As peças começavam a encaixar-se à loucura mansa que o meu avô mencionara, as histórias contraditórias sobre a minha mãe, a facilidade com que Augusto me havia compreendido desde o primeiro dia. Tentei ajudá-la a sair daquela situação, mas ela recusava-se a deixar o marido. Teimosa como? Bem como tu às vezes. Um breve sorriso triste cruzou o seu rosto. Então ela engravidou de ti, e isso mudou tudo para ela. Começou a fazer planos para fugir, para recomeçar noutro lugar. Chegou a procurar-me, a pedir ajuda. Augusto abriu o álbum novamente, virando algumas páginas até encontrar o que procurava. Entregou-me uma fotografia desbotada, uma mulher jovem com longos cabelos escuros e olhos que pareciam familiares demais. Os meus olhos estava sentada sob uma árvore a desenhar num caderno alheia à câmara. A tua mãe, uma semana antes de tu nasceres, explicou. A última vez que a vi com vida. Os meus dedos tremiam enquanto tocava na imagem. Ali estava a conexão que sempre buscara, a origem dos meus traços, do meu talento, da minha diferença. O que aconteceu? Perguntei, a minha voz quase um sussurro. O teu pai descobriu os planos dela. Houve uma briga terrível. Ele partiu no dia seguinte, abandonando a Maria grávida e doente. A tua avó acolheu-a contra a vontade do teu avô. Nasceste algumas semanas depois. Augusto fez uma pausa, como se reunisse forças. Eu só soube do nascimento meses depois, quando finalmente consegui localizá-las. A Maria já estava doente, tuberculose, complicada pela depressão pós-parto e pelas condições precárias em que vivia. Cheguei tarde demais para salvar. As lágrimas, que raramente conseguia derramar agora, fluíam livremente pelo meu rosto. Não apenas pela mãe que nunca conheci, mas por todas as verdades mantidas em segredo, por todo o sofrimento que precedera a minha existência. Por que não me contaste antes? Perguntei sem acusação, apenas uma necessidade desesperada de entender. Medo, talvez, admitiu ele.
medo de que a verdade pudesse magoar-te mais do que o silêncio, medo de que me visses de forma diferente e que te sentisses usada de alguma maneira. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos agora fixos nos meus. Passei anos a procurar-te. Acompanhei de longe através de conhecidos de informadores. Soube que a tua avó havia morrido, que estavas apenas com o teu avô, que a situação era difícil. Estava a planear uma forma de intervir quando me encontrou na estrada, completei uma peça final do quebra-cabeças a encaixar-se. Não foi coincidência, Cecília. Eu sabia que o teu avô planeava desfazer-se de ti. Tinha informadores na vila, pessoas que me avisaram. Estava a caminho da quinta dele naquele dia, determinado a confrontá-lo, a assumir a tua guarda legalmente. E então lá estavas tu, sozinha, abandonada, exatamente como a tua mãe havia estado anos antes. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo crepitar suave da lareira. A história completa agora estava diante de mim. O círculo que começara com o abandono da minha mãe e que de alguma forma se fechara quando Augusto me encontrara naquela estrada poeirenta. Há mais uma coisa que deves saber, disse Augusto, abrindo uma gaveta lateral da mesa e retirando um envelope amarelado. Algo que guardei por todos estes anos esperando o momento certo. Entregou-me o envelope com mãos levemente trêmulas. Dentro havia um teste de ADN datado de 1960 e um realizado num laboratório em Lisboa. Queria ter a certeza absoluta do nosso parentesco, explicou. Não por dúvida, mas porque precisava de saber com certeza que eras realmente filha da Maria, que eras minha sobrinha de sangue, que tinha o direito legal e moral de estar sob a minha proteção. O documento confirmava o que Augusto acabara de revelar. Éramos sem dúvida parentes próximos. Eu era filha da sua meia-irmã. O seu sangue corria nas minhas veias. Por que agora, perguntei ainda, a processar tudo o que havia descoberto? Porque não tenho mais o luxo do tempo, respondeu ele com uma franqueza dolorosa. Porque mereces conhecer a tua verdadeira história antes que eu leve partes dela comigo. E porque preciso que entendas que esta herdade, tudo o que construí, sempre foi destinado a ti. Não por caridade ou pena, mas por direito, por amor. Porque és a minha família, Cecília, a única família que realmente importa. Naquela noite, sentados na biblioteca enquanto a chuva gentil caía lá fora, Augusto contou-me muito mais sobre a minha mãe, o seu talento para a arte tão semelhante ao meu, sobre os planos que ela tinha para mim, os sonhos que nunca pôde realizar, sobre como ele havia prometido a si mesmo, ao encontrar a minha mãe já falecida, que um dia encontraria a sua filha e faria tudo ao seu alcance para a proteger. A verdade finalmente revelada não era o fim de uma história, mas o começo de outra, uma em que eu precisaria de encontrar forças para enfrentar o inevitável, a perda iminente do homem, que havia sido muito mais que um salvador que havia sido, mesmo antes de eu saber a minha verdadeira família. Os meses que se seguiram à revelação sobre as minhas origens e a descoberta da doença de Augusto foram um período de transformação profunda. Com a verdade finalmente exposta, uma nova intimidade estabeleceu-se entre nós. Já não éramos apenas benfeitor e protegida, mas família de sangue, unidos por um legado partilhado. Augusto, livre do peso do segredo, parecia quase aliviado apesar da deterioração gradual da sua saúde. Passou a partilhar mais histórias sobre a minha mãe, mostrando-me cartas, desenhos, pequenos objetos que havia guardado. Cada fragmento de informação era como encontrar uma peça de mim mesma que não sabia estar perdida. Ela desenhava exatamente como tu, dizia ele, mostrando-me esboços amarelados pelo tempo. O mesmo traço firme, a mesma visão única de cores e formas. E aquele olhar distante quando estava concentrada, idêntico ao teu. O quarto trancado no andar superior foi finalmente aberto para mim. Era um pequeno santuário dedicado à memória de Maria do Carmo, minha mãe. As suas pinturas nas paredes, os seus livros nas estantes, o seu cheiro ainda vagamente presente nos tecidos preservados, com cuidado quase obsessivo. Este era o quarto dela quando passava temporadas aqui durante a sua juventude, explicou Augusto. Antes de conhecer o teu pai, antes de tudo dar errado. Foi ali naquele espaço que parecia suspenso no tempo que encontrei o meu maior tesouro, um diário.
Não era completo, apenas fragmentos de pensamentos, observações sobre cores e luzes, reflexões sobre como o mundo parecia intenso demais às vezes. Ler aquelas palavras era como ouvir a minha própria voz interior, mas de décadas atrás. Hoje as cores estavam tão vivas que doíam escrever a ela numa entrada de 1944. O vermelho das flores de hibisco contra o azul do céu era quase insuportável. Ninguém entende quando tento explicar. Para eles, é apenas vermelho, apenas azul. Como explicar que vejo mais, sinto mais, que cada nuance tem uma voz própria? Essas descobertas sobre a minha mãe ofereciam um novo contexto para a minha própria vida. A minha diferença, o meu autismo, não era mais algo isolado e inexplicável. Era uma herança parte de um padrão familiar. De alguma forma, isso tornava tudo mais suportável, menos solitário. Enquanto isso, Augusto preparava-se metodicamente para partir. Chamou advogados contabilistas, o gerente do banco. Garantiu que eu entendesse completamente todos os aspectos práticos da administração da herdade e dos investimentos que havia feito ao longo dos anos. Apresentou-me formalmente às pessoas importantes da região, proprietários, influentes políticos, locais, comerciantes. Preciso de saber que estarás protegida quando eu não estiver mais aqui, dizia ele, quando eu protestava contra esses preparativos que pareciam apressar o inevitável. A herdade foi transformada numa empresa formal com o meu nome como principal acionista. Contratos foram revistos, testamentos atualizados, procurações estabelecidas. Augusto, mesmo enfraquecido pela doença, mantinha uma clareza impressionante quando se tratava desses assuntos. Uma tarde, enquanto organizávamos documentos no seu escritório, ele fez uma pausa e entregou-me um envelope lacrado. Isto é para depois, disse simplesmente. Quando eu me for, não antes. A progressão da doença era implacável, apesar dos tratamentos paliativos. Uma enfermeira passou a morar na herdade. Equipamentos médicos foram instalados no quarto de Augusto. O médico vinha 3 vezes por semana. O outono chegou e com ele uma nova urgência. Augusto já não conseguia sair da cama por longos períodos. As suas mãos, antes tão firmes, agora tremiam constantemente. A sua voz, antes ressonante, tornara-se um sussurro frágil. Foi nesse contexto que ele me fez um último pedido. Quero que pintes o meu retrato, disse durante uma manhã em que conseguira sentar-se na varanda envolto em cobertores apesar do calor ameno. Hesitei. Nunca havia pintado retratos. A minha arte sempre fora abstrata, conceitual, focada em padrões e formas que vinham de dentro, não na representação fiel da realidade exterior. Não um retrato convencional, esclareceu ele, percebendo a minha hesitação. Quero que me pintes como tu me vês, com as tuas cores, a tua linguagem visual. Quero existir no teu mundo mesmo depois de partir do meu. Aquele pedido tocou algo profundo em mim. Era um convite para criar uma ponte entre as nossas percepções, para traduzir o impacto que ele tivera na minha vida através da linguagem que eu dominava melhor, a arte. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Instalei um cavalete no quarto dele, trazendo tintas, pincéis, telas. Enquanto ele dormia ou lia, eu observava-o, absorvendo não apenas a sua aparência física, mas a essência do que ele representava para mim. O processo foi intenso e íntimo. Às vezes conversávamos enquanto eu trabalhava sobre arte, sobre o passado, sobre o futuro que ele não veria. Outras vezes o silêncio era a nossa única companhia, interrompido apenas pelo suave arranhar do pincel na tela. Nunca achei que a minha vida valesse a pena ser pintada, comentou ele certa tarde, observando-me a trabalhar. Vivi quietamente, sem grandes feitos ou aventuras. Salvaste-me, respondi simplesmente. Para mim, não existe feito maior. À medida que o retrato tomava forma, algo mudava entre nós. Uma aceitação mútua do inevitável, uma paz que vinha não da negação da morte iminente, mas da sua plena compreensão. Estávamos a criar juntos um último legado, uma despedida expressa não em palavras, mas em cores e texturas. Fora do quarto, a vida na herdade continuava. Clarice, agora mais silenciosa, mais frágil, movia-se pela casa como um fantasma antecipado, preparando-se para o seu próprio luto. Os funcionários falavam em sussurros, como se o volume normal pudesse perturbar o delicado equilíbrio entre vida e morte que se estabelecera. E eu, dividida entre o ateliê e o quarto de Augusto,
pintava como nunca antes não apenas o retrato dele, mas também outras telas furiosamente, compulsivamente, como se pudesse capturar e preservar cada momento restante através da arte. Foi durante essa tempestade criativa que comecei a entender verdadeiramente o que Augusto sempre tentara ensinar-me, que a arte não era apenas uma forma de expressão pessoal, mas um legado, uma forma de comunicação que transcendia o tempo e as palavras, que através dela poderia preservar não apenas memórias, mas sentimentos, conexões, toda a complexidade do que significava ser humano. À medida que o inverno se aproximava, o estado de Augusto piorava visivelmente. Os médicos aumentaram a medicação para a dor, as visitas foram limitadas. Cada amanhecer trazia a pergunta silenciosa: seria este o último dia? E ainda assim continuávamos o nosso projeto partilhado. O retrato estava quase completo. Não uma representação literal de Augusto, mas uma explosão de cores e formas que capturava a sua essência, o seu impacto na minha vida, a transformação que ele havia provocado no meu mundo. Foi numa tarde de junho, com o sol a criar padrões dourados através da janela do quarto, que coloquei as últimas pinceladas na tela. Augusto havia dormido a maior parte do dia sedado para controlar a dor. Quando finalmente acordou, os seus olhos encontraram os meus com esforço visível. Está pronto, disse eu, virando o cavalete, para que ele pudesse ver. Por um longo momento ele apenas olhou os seus olhos enevoados pelo medicamento e pela emoção contida. É assim que me vês? Perguntou finalmente, a sua voz quase inaudível. É assim que tu és, respondi. Um sorriso frágil iluminou o seu rosto cansado. Então vivi bem, disse ele, melhor do que merecia. Naquela noite, enquanto a chuva gentil começava a cair lá fora, sentei-me ao lado da sua cama, segurando a sua mão cada vez mais fria. Havia um sentimento no ar, uma certeza silenciosa de que estávamos a chegar ao fim da nossa jornada juntos. Cecília, chamou ele depois de um longo silêncio. Lembraste daquela estrada, daquele dia? Lembro-me de cada detalhe e às vezes pergunto-me quem salvou quem naquela estrada. Antes que eu pudesse responder, os seus olhos fecharam-se novamente e a sua respiração assumiu o ritmo irregular que se tornara tão familiar nas últimas semanas. Apertei a sua mão com mais força, como se pudesse ancorá-lo ao mundo dos vivos através do meu toque. O fim estava próximo, nós dois sabíamos, e ainda assim havia uma última revelação por vir, uma verdade final guardada naquele envelope lacrado, esperando o momento em que eu estaria verdadeiramente sozinha. A morte, quando finalmente veio, foi gentil. Uma manhã de julho com névoa baixa a cobrir os olivais e o aroma de jasmim a entrar pelas janelas abertas. Augusto simplesmente não acordou. Partiu durante o sono, o seu rosto sereno, quase jovem novamente na ausência da dor. Eu estava ao seu lado como havia estado todas as noites daquela semana. Adormeci na poltrona junto à cama, segurando a sua mão, e quando acordei na primeira luz da manhã, soube imediatamente. Não foi o seu corpo imóvel que me contou, nem o silêncio da sua respiração. Foi uma mudança subtil na atmosfera do quarto, como se algo essencial se tivesse retirado, deixando apenas um recipiente vazio. Não chamei ninguém imediatamente. Fiquei ali a segurar aquela mão que já esfriava a olhar para o rosto que me salvara, que me amara, quando mais ninguém o fizera. Conversei com ele em silêncio, agradecendo por tudo, prometendo que honraria sua memória, que cuidaria do seu legado. Prometi que não deixaria que o medo me paralisasse, que viveria plenamente como ele sempre desejara para mim. Só então toquei o sino ao lado da cama, chamando Clarice, que já esperava o chamado. Ela entrou silenciosamente, olhou para Augusto, depois para mim. Não foram necessárias palavras. Ela fez o sinal da cruz, beijou-lhe a testa e começou os preparativos que já haviam sido cuidadosamente planeados. O enterro foi simples, digno, como ele teria desejado. Não na vila com a sua igreja pomposa e o seu cemitério lotado, mas na própria herdade, num pequeno jazigo familiar que já abrigava os seus pais. Vieram apenas as pessoas que realmente importavam, funcionários antigos da herdade, alguns amigos próximos, figuras respeitáveis da região. Nenhum espetáculo, nenhuma dramatização, apenas uma despedida sincera. Foi somente após tudo acabar,
quando a propriedade voltou ao silêncio inquietante que segue grandes mudanças, que me lembrei do envelope, aquele que Augusto me entregara com a instrução de o abrir apenas após a sua partida. Esperei até ao anoitecer. Entrei no escritório dele, agora meu escritório, e sentei-me na cadeira de couro que parecia absurdamente grande demais para mim. O envelope estava na gaveta superior, onde eu o havia guardado. Simples branco com o meu nome escrito naquela caligrafia precisa e elegante que era tão característica de Augusto. As minhas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro encontrei 2 documentos e uma carta manuscrita. O primeiro documento era uma certidão de nascimento a minha. Mas havia algo diferente. No campo reservado ao nome do pai, que sempre estivera vazio quando me mostraram outros documentos, havia um nome claramente inscrito: Augusto Mendonça. O meu coração acelerou. Olhei para o segundo documento, o resultado de outro teste de ADN mais recente, que o primeiro realizado apenas meses antes, num laboratório renomado de Lisboa. A carta explicava tudo. Minha querida Cecília, se estás a ler isto, significa que parti deste mundo deixando-te com uma última verdade que não tive coragem de revelar em vida. A verdade completa sobre a tua origem. A Maria do Carmo era realmente minha meia-irmã. Isso nunca foi mentira. Mas omiti um detalhe crucial da nossa história partilhada. Antes do seu casamento, a Maria e eu vivemos um breve e intenso relacionamento. Quando descobrimos o nosso parentesco, já era tarde demais. Estávamos profundamente apaixonados. Afastámo-nos devastados pela revelação. Ela, buscando esquecer, casou-se precipitadamente com um homem que conhecera há pouco tempo. Eu mergulhei no trabalho, na solidão da herdade. Meses depois, quando soube que ela estava grávida, presumi como todos que o filho era do seu marido. Foi apenas anos mais tarde, quando já estava sob os meus cuidados, que comecei a notar semelhanças inquietantes, não apenas com a Maria, mas comigo mesmo. Os teus gestos, a forma de franzir a testa quando concentrada certos traços que não poderiam vir de outra fonte. O primeiro teste de ADN que realizei confirmou apenas o nosso parentesco próximo compatível com a relação tio-sobrinha. Mas as dúvidas persistiram, aumentando à medida que crescias. Finalmente, há alguns meses, quando soube da gravidade da minha doença, pedi um teste mais completo que confirmou o que o meu coração já suspeitava há anos. Tu és minha filha Cecília. O teu avô, o pai da Maria, suspeitou da verdade e, para evitar o escândalo, talvez por acreditar que seria melhor assim, levou esse segredo para o túmulo, como eu quase fiz. Não revelei esta verdade em vida porque temia que ela pudesse abalar a relação que construímos, que pudesse fazer-te questionar tudo o que vivemos juntos. Temia também que a sociedade, com os seus julgamentos implacáveis, tornasse a tua vida impossível se soubesse que eras fruto de um relacionamento entre irmãos, mesmo que não soubéssemos desse parentesco quando nos amamos. Agora que parti, esta verdade pertence apenas a ti. Faz com ela o que julgares melhor. Guarda como um segredo particular se preferires, ou busca a tua própria reconciliação com ela. Quero que saibas apenas isto: nunca em momento algum me arrependi de te ter encontrado naquela estrada. Mesmo antes de saber que eras meu sangue direto, já eras a maior bênção da minha vida. Deste-me propósito, alegria uma razão para existir além da mera sobrevivência. Sê quem escolheres ser Cecília. Vive sem medo, pinta os teus mundos extraordinários e sabe que onde quer que eu esteja, estou a observar-te com amor e orgulho infinitos. Eternamente teu Augusto, teu pai. Li a carta 3 vezes, incapaz de processar completamente o seu conteúdo. As lágrimas, que sempre vieram com dificuldade para mim agora, fluíam livremente, manchando o papel. Augusto não era meu tio, era meu pai. Toda a minha vida havia sido construída sobre uma verdade parcial, um segredo dentro de outro segredo. Mas, estranhamente, em vez de raiva ou confusão, o que senti foi um profundo alívio, como se a peça final de um quebra-cabeças complexo finalmente encontrasse o seu lugar, completando a imagem que sempre esteve parcialmente obscurecida. De repente, tantas coisas faziam sentido: o cuidado quase obsessivo de Augusto comigo, a sua determinação em proteger-me a todo custo, a maneira como seus olhos às vezes se enchiam de lágrimas quando me observava a pintar.
Não era apenas o amor de um tio por uma sobrinha desamparada ou a promessa feita a uma irmã falecida. Era o amor de um pai pela sua filha. Saí do escritório com os documentos e a carta e caminhei pelo jardim até ao pequeno mausoléu onde Augusto agora repousava. A noite estava clara e estrelada, com uma lua quase cheia a iluminar o caminho de pedras. Sentei-me nos degraus de mármore e olhei para o céu, para aquela vastidão pontilhada de luz. Poderias ter me contado, disse em voz alta, não com acusação, mas com a simplicidade de quem finalmente compreende. Eu teria entendido. O vento suave nas folhas das árvores pareceu responder um sussurro gentil que poderia facilmente ser interpretado como "eu sei, agora tu sabes também". Naquela noite, sentada nos degraus do mausoléu sob o céu estrelado do Alentejo, com a verdade completa finalmente revelada, senti uma transformação profunda dentro de mim. Não era mais apenas a menina abandonada na estrada, salva por um estranho bondoso. Era filha de Augusto Mendonça e Maria do Carmo herdeira, não apenas de uma herdade e de uma fortuna, mas de uma história complexa de amor, sacrifício e redenção. Aos 23 anos, órfã pela segunda vez, mas infinitamente mais completa que antes, prometi a mim mesma que viveria à altura desse legado. Não escondida do mundo como havia feito até então, mas enfrentando-o nos meus próprios termos, com a coragem que Augusto, meu pai, sempre acreditou que eu possuía. Os dias que se seguiram à revelação foram de profunda introspeção. Passei horas no ateliê a pintar compulsivamente, processando através da arte o turbilhão de emoções que me atravessava. Criei uma série de telas que mais tarde chamaria de revelações, abstrações intensas em tons de azul índigo e dourado, cores que para mim sempre representaram verdade e transformação. Não partilhei com ninguém o conteúdo da carta, nem mesmo com Clarice, que me observava com olhos preocupados, respeitando o meu silêncio enquanto tentava oferecer conforto silencioso à sua maneira prática. O luto tem o seu próprio tempo, dizia ela, colocando bandejas de comida que eu mal tocava. Não se pode apressá-lo. Mas não era apenas luto o que eu sentia. Era um redescobrir completo, um reexaminar cada memória, cada interação com Augusto sob a nova luz da paternidade. Às vezes em que ele me observava com aquela expressão impossível de decifrar, não era apenas afeto ou preocupação. Era o olhar de um pai que não podia reivindicar abertamente a sua filha. Uma semana após o funeral, o Dr. Meirelles, o advogado de Augusto, veio à herdade para a leitura formal do testamento. Era uma formalidade, já que Augusto tinha cuidado de me instruir sobre todos os detalhes financeiros e legais nos meses anteriores. A herdade dos Horizontes e todos os demais bens do Sr. Mendonça passam integralmente para a senhorita Cecília Oliveira, sua tutelada legal e única herdeira, leu o advogado para a pequena audiência, composta apenas por mim, Clarice, e o administrador da herdade. Não mencionei a verdade recém-descoberta. Augusto tinha suas razões para manter o nosso verdadeiro parentesco em segredo, e respeitaria a sua escolha, pelo menos por enquanto. O mais difícil foi enfrentar o mundo exterior após a morte de Augusto. Durante anos ele tinha sido o meu escudo, o meu intermediário, com uma sociedade que eu achava confusa e frequentemente hostil. Agora precisava de aprender a navegar sozinha. A primeira visita à vila depois do funeral foi um teste de coragem. Precisava de ir ao banco para assinar documentos ao cartório, para formalizar transferências. Lugares barulhentos, cheios de estímulos desconfortáveis, interações sociais complexas. A senhora agora é uma das maiores proprietárias da região, disse o gerente do banco, com um respeito que nunca demonstrara antes. Se precisar de qualquer assistência. Era estranho ser tratada com deferência quando por toda a minha vida havia sido vista como a esquisita coitadinha que o Sr. Mendonça acolheu. O dinheiro e a posição social mudavam a forma como as pessoas me viam, mas não mudavam quem eu era por dentro. Ainda autista, ainda desconfortável em situações sociais, ainda a lutar para processar o mundo ao meu redor. Foi naquele período que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Não tentaria mais encaixar-me num mundo que não fora feito para pessoas como eu. Em vez disso, criaria o meu próprio mundo nos meus próprios termos. Comecei por implementar mudanças na herdade.
Transformei a casa de hóspedes numa galeria de arte permanente não apenas para os meus trabalhos, mas também para os da minha mãe que Augusto havia preservado cuidadosamente. Contratei um curador para organizar exposições pequenas e íntimas apenas para apreciadores convidados. A sede da herdade foi adaptada para o meu conforto sensorial e iluminação, suave espaços abertos acústica que minimizava ruídos perturbadores. Criei rotinas estritas que me permitiam funcionar sem sobrecarga, delegando a Clarice e aos outros funcionários as interações sociais que me eram mais difíceis. A menina está a tornar-se uma verdadeira senhora da herdade, ouvi um dos empregados mais antigos comentar certa vez. Do jeito dela, mas está. 3 meses após a morte de Augusto, recebi uma visita inesperada. O Dr. Leão, o colecionador de sotaque estrangeiro que havia comprado as minhas primeiras telas anos antes, apareceu sem aviso prévio a conduzir o seu próprio carro, em vez de enviar um representante como costumava fazer. Vim pessoalmente apresentar os meus pêsames, explicou, e também para ver como está a artista. Era um homem direto, sem rodeios, o que sempre tornara as nossas interações mais fáceis para mim. Sentamo-nos na varanda enquanto Clarice servia café com biscoitos de polvilho. Soube que tem trabalhado bastante, comentou ele olhando para as minhas mãos manchadas de tinta. A arte é uma excelente companheira no luto. A senti incapaz de explicar em palavras como pintar se havia tornado a minha âncora, a minha terapia, a minha forma de processar não apenas a morte de Augusto, mas também a revelação sobre a minha verdadeira origem. Estou a organizar uma exposição em Lisboa, continuou ele. Artistas contemporâneos portugueses que exploram novas linguagens visuais. Gostaria que considerasse participar. A ideia de expor o meu trabalho numa grande galeria na capital para um público desconhecido era ao mesmo tempo aterrorizante e intrigante. Por anos havia me escondido na segurança da herdade, mostrando a minha arte apenas para um círculo restrito de apreciadores. Não precisaria de comparecer pessoalmente, acrescentou ele, percebendo a minha hesitação. Conheço as suas particularidades e entendo que eventos sociais podem ser desafiadores. Aquela compreensão oferecida sem julgamento foi o que finalmente me convenceu. Naquela mesma tarde, mostrei ao Dr. Leão a série Revelações que estava a criar. Ele ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo cada tela, cada pincelada. Há algo diferente aqui, disse finalmente. Uma profundidade nova, uma verdade que não estava presente nos seus trabalhos anteriores. Apenas assente. Ele não precisava de saber que aquelas telas eram a minha forma de processar a descoberta de que era filha de Augusto, não sua sobrinha, que cada pincelada de azul e dourado era uma tentativa de reconciliar o meu passado fragmentado com meu presente incerto. Estas são as obras que quero para a exposição, decidiu, se estiver de acordo. Concordei com uma única condição: que as pinturas fossem identificadas apenas com o meu primeiro nome. Não queria usar o apelido da minha mãe, que nunca sentira como verdadeiramente meu, nem assumir publicamente o apelido Mendonça, o que levantaria questões que não estava pronta para responder. Aquela decisão, permitir que as minhas obras mais pessoais fossem exibidas publicamente, marcou o início de uma nova fase. Não era apenas uma artista a trabalhar em isolamento, mas alguém disposta a estabelecer um diálogo com o mundo exterior, mesmo que fosse através da linguagem não verbal da arte. As semanas seguintes foram de intensa produtividade. Concluí a série Revelações e iniciei outra inspirada nas memórias que tinha da estrada onde fui abandonada e encontrado o ponto de inflexão que mudara completamente o curso da minha vida. À noite, quando o silêncio dominava a herdade, frequentemente caminhava até ao mausoléu, sentava-me nos degraus de mármore e conversava silenciosamente com Augusto, meu salvador, meu tio, meu pai. Contava-lhe sobre o meu dia, sobre os meus planos, sobre as pequenas vitórias e os desafios persistentes. Era a minha forma de o manter presente, de processar o luto, de agradecer pelo sacrifício que fizera ao manter em segredo a nossa verdadeira relação para me proteger. Numa dessas noites, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida novamente. Se o destino me havia dado a chance de saber a verdade sobre as minhas origens, não poderia guardar lá apenas para mim. De alguma forma, precisava de honrar essa verdade e transformá-la.
em algo significativo não apenas para mim, mas para outras pessoas que, como eu, viviam à margem do chamado normal. Não sabia ainda como faria isso, mas sentia que havia um propósito maior a emergir das cinzas da perda, algo que uniria a minha arte, a minha diferença, a minha história única. Algo que Augusto teria aprovado, que teria feito seus olhos brilharem com aquele orgulho quieto que sempre demonstrava quando eu superava as minhas próprias limitações. Vou encontrar um modo, prometi ao vento noturno, às estrelas distantes, ao espírito de Augusto, que sentia presente naquele jardim. Vou transformar a nossa história em algo maior que nós dois. E foi assim, sob o céu estrelado do Alentejo, que comecei a planear o próximo capítulo da minha vida, não mais definido pelo abandono, pelo autismo ou pelo segredo, mas pela possibilidade de redenção e significado que só aqueles que conheceram a verdadeira perda podem realmente valorizar. 55 anos passaram desde aquela noite no mausoléu, quando prometi transformar a minha história em algo maior. O tempo deixou as suas marcas em mim, mãos enrugadas que ainda seguram pincéis com firmeza, cabelos completamente brancos que já não prendo como antes passos mais lentos pelos corredores da herdade dos horizontes. Mas algumas coisas permanecem imutáveis, como a minha forma de perceber o mundo intensa, detalhada, às vezes esmagadora, sempre única. O autismo não desapareceu com a idade. Adaptei-me melhor. Aprendi estratégias, criei um ambiente que respeita as minhas necessidades sensoriais. Mas ainda sou fundamentalmente a mesma pessoa, aquela que vê padrões onde outros enxergam caos, que percebe detalhes que passam despercebidos pela maioria, que precisa de previsibilidade e rotina para funcionar bem. Clarice partiu há 20 anos, dormindo tranquilamente após décadas de serviço leal. A sua sobrinha Juliana assumiu o seu lugar como governanta, mantendo as tradições da casa com o mesmo cuidado meticuloso. A maior parte dos funcionários antigos também se foi substituídos pelos seus filhos e netos. Para muitos deles, sou quase uma figura mítica, a Dona Cecília, a artista reclusa senhora da herdade dos horizontes, que raramente sai dos seus domínios, mas cujos quadros são conhecidos em galerias pelo país. Poucos sabem a minha história completa. A verdade sobre a minha relação com Augusto permaneceu um segredo, guardado por décadas, conhecido apenas por mim e pelo advogado que atualizou os meus documentos pessoais anos depois, quando finalmente decidi assumir legalmente o apelido Mendonça sem explicações públicas. A exposição em Lisboa, que inicialmente tanto me assustara, foi apenas o começo de uma carreira artística discreta, mas consistente. Nunca busquei os holofotes, nunca frequentei as aberturas das exposições onde os meus trabalhos eram exibidos. Deixava que as pinturas falassem por mim, que contassem as suas próprias histórias. Os meus curadores aprenderam a respeitar o meu desejo de privacidade, apresentando-me simplesmente como Cecília, artista do Alentejo, sem biografias detalhadas nos catálogos. Ao longo dos anos, a minha arte evoluiu, refletindo as transformações internas que vivia das primeiras explorações de padrões geométricos para composições mais complexas que fundiam abstração e elementos figurativos, subtis cores que expressavam estados emocionais, texturas que convidavam o observador a sentir, não apenas a ver. Uma crítica de arte, uma vez, escreveu que as minhas pinturas eram janelas para um mundo neurológico diverso, onde as cores têm sabores e os sons têm formas. Ela chegou mais perto da verdade do que poderia imaginar. Pinto o mundo como experimento intenso, avassalador às vezes, mas também incrivelmente rico e detalhado. A promessa que fiz a Augusto naquela noite, estrelada após a sua morte, começou a tomar forma concretamente em 1985, quando decidi usar parte da fortuna que herdara para estabelecer uma fundação. Não com o meu nome, nunca gostei de chamar a atenção para mim mesma, mas com o nome da minha mãe, Fundação Maria do Carmo. O objetivo inicial era simples: apoiar artistas neurodivergentes, especialmente aqueles no espectro autista, oferecendo bolsas, espaços de criação e exposição, mentoria. Com o tempo, a Fundação expandiu o seu escopo, criando também programas educacionais para crianças autistas em áreas rurais de Portugal,
crianças que, como eu, eram frequentemente incompreendidas, rotuladas como estranhas ou difíceis sem acesso a diagnóstico ou apoio adequado. Existem muitas meninas como tu foste um dia, disse-me Adra. Helena, já idosa, quando discutíamos a expansão da fundação nos anos 90. Abandonadas não necessariamente à beira de estradas, mas abandonadas noutros sentidos por sistemas educacionais que não as compreendem, por comunidades que as rejeitam, por famílias que não sabem como ajudá-las. Essas palavras tocaram algo profundo em mim. Lembrei-me do que poderia ter sido o meu destino se Augusto não me tivesse encontrado naquela estrada, se não tivesse reconhecido em mim algo valioso, se não me tivesse dado as ferramentas para transformar a minha diferença em expressão artística. A herdade dos horizontes também evoluiu ao longo dos anos. Parte das terras continua produtiva, gerando renda para sustentar a propriedade e os projetos da fundação, mas os edifícios principais foram gradualmente transformados. A casa de hóspedes, que uma vez serviu como minha primeira galeria, é agora um pequeno museu dedicado à arte neurodivergente, exibindo não apenas as minhas obras, mas também as de outros artistas apoiados pela fundação. O casarão principal mantém-se em grande parte como era nos tempos de Augusto, embora adaptado às minhas necessidades. O meu ateliê foi expandido, ocupando agora toda a ala leste. É lá que passo a maior parte dos meus dias, ainda a pintar diariamente, apesar da idade avançada. Nunca me casei, nunca tive filhos. Algumas pessoas talvez vejam isso como uma vida incompleta, mas nunca senti falta dessas experiências tradicionais. A minha arte sempre foi a minha companheira mais íntima, a minha forma de comunicação mais verdadeira. E através da fundação, toquei mais vidas do que poderia ter feito como mãe de uma única família. Houve relacionamentos ao longo do caminho, alguns breves, outros mais duradouros. Amizades significativas com pessoas que aceitavam as minhas particularidades, que não tentavam consertar-me ou forçar-me a encaixar em moldes convencionais. E sempre houve a presença constante da arte, o diálogo infinito entre a minha percepção única e o mundo ao meu redor. Frequentemente perguntam-me se me arrependo de algo, se mudaria alguma decisão, se pudesse voltar no tempo. A resposta sempre surpreende as pessoas: não mudaria nada. Nem mesmo o abandono à beira da estrada, que por mais doloroso que tenha sido, me colocou no caminho de Augusto. Nem mesmo os anos de não saber sobre as minhas verdadeiras origens. Pois entendo agora que Augusto fez o que acreditava ser melhor para me proteger. Cada peça do quebra-cabeças que foi a minha vida, mesmo as mais dolorosas, mesmo as mais confusas, teve o seu propósito. Cada experiência moldou-me, ensinou-me, trouxe-me até este ponto onde posso olhar para trás com a clareza que só a idade avançada proporciona e dizer: sim, esta foi uma vida bem vivida. Diferente e desafiadora, por vezes solitária, mas profundamente significativa. Se pudesse dizer algo àquela menina de 13 anos parada na estrada poeirenta, com pés descalços e coração pesado, diria apenas isto: não estás partida, és diferente. E essa diferença será a tua maior força. Um dia entenderás que foste feita exatamente como deveria ser. Às vezes, nas noites claras, ainda caminho até ao mausoléu para conversar silenciosamente com Augusto. Conto-lhe sobre a fundação, sobre as vidas que estamos a tocar, sobre os jovens artistas neurodivergentes que encontraram os seus próprios caminhos para a expressão. Agradeço sempre pela chance que me deu, não apenas de sobreviver, mas de florescer à minha própria maneira. E nos momentos mais quietos, quando a herdade dorme, e apenas o céu estrelado me faz companhia, sinto uma gratidão profunda pelo estranho e tortuoso caminho que me trouxe até aqui, pelo avô que me abandonou, forçando o destino a intervir, pela mãe que nunca conheci, mas cujos genes me deram tanto os meus desafios quanto os meus dons, e por Augusto, meu salvador, meu tio, meu pai, que teve a sabedoria de ver além das aparências, que reconheceu o valor onde outros viam apenas estranheza. Na minha arte, na minha fundação, em cada vida tocada pelo trabalho que realizamos, o seu legado continua vivo, não como um segredo a ser guardado,
mas como uma verdade transformada em algo maior, mais luminoso, mais duradouro que nós dois. Quero muito saber de onde vocês estão me acompanhando e o que vocês acharam desta história. Deixem aqui nos comentários. Desejo do fundo do coração que todos vocês estejam sempre em paz e em segurança. E se você também tem uma história interessante para contar, não hesite em compartilhar lá aqui com a gente. Adoraria ler e tenho certeza que todo mundo também